funcionários, né? Quanto tempo faz que a gente não vê reclamação de funcionário do Guarani? Eu, num passado recente, antes da pandemia, sempre que chegava ali nas imediações do Estádio Brinco de Ouro para ir até a cabine para a transmissão, sempre vinha um funcionário ou outro reclamar: pô, Batista, o salário está atrasado aqui e tal, ajuda nós aí e tal. Os caras achavam e acham, né, que eu tenho algum poder de resolver essa questão. Era um negócio muito sério, o Guarani passou por isso e a gente sabe o quanto é complicado essa situação. Então, o Ricardo Moisés vem fazendo uma grande gestão, ele com o CA, nesse aspecto, não atrasou e não produziu nenhum aspecto negativo com relação a essa questão do salário. Então tem que continuar, ué. Se está dando certo, continuar, mas vai ter um time fragilizado, está perdendo peças importantes e não está conseguindo repor. Calma! Calma! O Guarani tem tido esse procedimento, só anuncia quando está tudo assinado e com os exames realizados. Antes disso, não vai anunciar absolutamente nada, mas eu começo aqui com os comentaristas a debater. Começo com você, CH. Sei lá, entendo que o Guarani vai anunciar sim aí um pacotão, né, de pelo menos uns 10 ou 12 jogadores para início da competição. O que você acha? Olha, Batista, eu espero que seja assim, né? Porque a expectativa é muito grande, o Guarani só perde jogadores. As notícias que chegam, as poucas que nós temos, é que esse não renovou, esse não quer ficar, esse clube B ou C ou D entrou na parada e, de fato, pouca coisa está sendo trazida como novidade. Eu tenho a impressão, e vou acreditar nisso até ser desmentido, que é uma estratégia. O Guarani é difícil você antecipar a contratação do Guarani, não é fácil não. O Marquinhos talvez seja o único que consegue antecipar algumas coisas, o restante não consegue, porque eles trabalham dessa maneira. Então não é possível que essa diretoria, que trabalhou durante os últimos anos de maneira muito coerente e trazendo sempre jogador interessante, que de uma hora para outra perca a mão. Pode até acontecer, faz parte do jogo, como acertar e errar. Mas eu ainda vou ficar com a expectativa de ter paciência e na primeira semana de janeiro acontecer aí o anúncio de um pacotão. Nem pode ser diferente, né, Batista? Porque a quantidade de jogadores necessários para a disputa de um campeonato minimamente competitivo, ela beira aí, em termos de número, mais do que 8 jogadores. Eu até acho que vai ser mais. Então, não sei se vai ter novidade nessa semana, na semana que vem, acredito que não. Então tudo vai ficar para as primeiras semanas de janeiro e o torcedor do Guarani que quer de repente um presentinho de Natal ou um presentinho de virada de ano, eu acho que vai ter que esperar um pouquinho mais, Batista. E o Guilherme, o Tigrão, até um ponto para você debater. Ele está dizendo aqui o que pega nessa letargia da diretoria do Guarani é que a partir de 2022 existirão janelas de transferências, ou seja, se não apresentar até o fim de 2021, só poderá registrar no dia 19/1 de 22, para o campeonato que começa no dia 26, praticamente na véspera da estreia. Mas não acredito que a diretoria seja tão amadora a esse ponto, diz aqui o nosso ouvinte Guilherme, participando pelo WhatsApp. Essa é uma preocupação, né? Quer dizer, eu não acho isso bom, não, porque obriga, às vezes, os clubes, eu digo esse tipo de mudança de regra aí, obriga o clube a, às vezes, contratar errado, né? Contratar correndo, tem que sair atrás aí para fechar até 31 de dezembro para poder inscrever já no início do ano. Então vai inscrever com o campeonato praticamente sendo iniciado. Se bem que treinamento, né, vai voltar em janeiro mesmo, e alguns jogadores vão chegar aí, pode até não estar inscrito, mas podem estar participando do treinamento. De qualquer forma, é uma regra nova esse negócio de janela interna, janela que sai do quarto para a sala, né? Janela dentro, que às vezes pode induzir a erro.
Eu não acho isso legal, não. Acho que não acrescenta nada e só atrapalha a vida já tão atribulada e tão conturbada e de tanta dificuldade dos clubes de futebol. De qualquer forma, a gente espera, nesse final de ano aí é difícil, muita gente viaja, muita gente está fora de combate, tem muito jogador de férias, mas o procurador está trabalhando, mas é complicado, e o dirigente também precisa dar uma descarregada aí, né, cara? Você pega esse pessoal que trabalhou o ano inteiro em 38 rodadas de Série B, e corre para lá, e corre para cá, e vê multa de jogador, e reforça, e dispensa o outro que não está indo bem. Pô, todo mundo é ser humano. Então essa época aqui, mais próxima do Natal, mais próxima do primeiro do ano novo, ela é complicada e todo mundo precisa dar uma tiradinha de pé. Isso é uma verdade. Nós aqui da Bandeirantes é que somos meio, né, fora da curva. Vamos tocar até dia de Natal, nós vamos fazendo programa da TV aí. É que aqui só tem louco, né? A gente costuma se internar num spa chamado hospício, né? Juqueri. O nosso spa é o Juqueri. Mas não é todo mundo assim, aliás, a maioria não é assim. Então, é difícil ficar cobrando a diretoria agora, né, Batista? Pô, mas tá com letargia, tá com lentidão, pô, tá com brincadeira. Às vezes os caras estão lá, pô, correndo atrás, fazendo contato, fazendo ligação, fazendo videoconferência, mandando um emissário falar com o cara lá pessoalmente, e nem sempre é possível dar essa agilidade que a torcida gostaria que existisse. E o que é pior, né, ainda aí na iminência de perder jogadores importantíssimos na campanha, boa campanha de 2021, esse ano que está aí por 10 dias para se encerrar, né? Termina 31, hoje já é 21, 10 dias aí pela frente. Eu acho preocupante esse negócio de espremer muito com prazo, sabe? E também a ansiedade do torcedor, a gente compreende, porque ele quer que tudo corra bem. Ele quer que o time dele entre legal, que seja bem montado, né? Que faça um grande campeonato, que brigue por título. Mas as dificuldades são muito grandes. E o Marquinhos, já acho que quarto, quinto dia, que ele vem para o boletim, e ele é obrigado a dizer a verdade. O que ele vai inventar? Ele vai fazer fake news? Não. Ele vem aqui para o microfone dessa envergadura, dessa seriedade, e fala o seguinte: olha, eu tenho informação que tem 7 caras apalavrados, mas de oficial não apresentou ninguém ainda. E o Bidu tem proposta do Fortaleza, o Regis tem proposta do Curitiba, o Thales já foi embora, e o Bruno Sávio já deitou o cabelo, o Pablo está indo para Chapecoense. É o que temos, cara. Hoje está mais a base do desmonte do que da montagem. Está mais desmanchando do que reorganizando. Mas é a fase. Daqui a pouco as coisas se encaixam. O Michel Alves já mostrou toda a sua competência aí, já mostrou que é um cara de mercado, que é um cara bem relacionado, que enxerga futebol, que tem muito equilíbrio, muito ponderado nas suas colocações, e perdendo esse aqui, outro acolá, daqui a pouco repõe, e dentro de uma realidade financeira, que a gente debatia isso, como você acabou de dizer, lá no nosso Donos da Bola hoje da Bandeirantes. O que acontece é o seguinte: faça loucura então e segure as principais estrelas de 21, traga mais umas 3 ou 4 do mesmo quilate e depois não pague os caras. Aí você vai ver o tamanho da encrenca que você vai arrumar. Então é melhor se manter mesmo dentro do orçamento. Se precisar fazer uma loucura, abrir uma exceção para um cara muito acima da média, faz, máximo 2, mas não deixe ir embora o principal jogador da temporada 21, que foi um tal de salário em dia. Ouvinte Aguinaldo do Proença, boa tarde. O Ortiz não é mais da assessoria de imprensa do Guarani? Está perguntando aqui o Aguinaldo do Proença. Um abraço pro Aguinaldo, né? Aliás, no Proença só tem gente boa, viu, Aguinaldo?
Aguinaldo, Rubão, Marcos Luiz. Não, o Ortiz não faz mais parte do departamento de comunicação. Hoje quem cuida da assessoria do Guarani é o Carlos Rodrigues. Esses dias fui lá no Masayuki, que é o japonês que corta o meu cabelo, aliás, um profissional da mais alta competência. E ele e tinha um cliente dele. Quando eu cheguei lá, o cliente estava cortando o cabelo, o cara achou que estava vendo um fantasma, né? Ah, Batista! Eu falei, onde você mora? Ele falou, eu moro no Proença. Então, agora você falou de moradores do Proença, né? Então, esse cliente do Masayuki também era do Proença. Tá perguntando aqui, ó. Boa tarde a todos. Marcos Luiz, qual a situação dos jogadores da base Bruno Bianconi e Pedro Accorsi? Quem pergunta é o Carlos. Seu xará, um abraço aí, Carlão. Bom, Bianconi e Pedro Accorsi são jogadores que participaram do time do Guarani na disputa do último Campeonato Brasileiro, pelo menos relacionados em algumas partidas. Os contratos estão em vigência, são jogadores do Guarani e poderão atuar, se entender o técnico Daniel Paulista, dentro do campeonato estadual. Neste momento são jogadores do Guarani, Batista, não tem nenhuma negociação. E o Carlos Barbosa de Jaguariúna, molhando a horta na chácara e ouvindo a Band. Oh, que legal, hein? Final de tarde, mas é muito legal esse tipo de atividade, molhar a horta. Eu, infelizmente, não tenho horta na minha casa, mas eu me lembro muito da minha infância. A gente plantava bastante horta. O salário era muito baixo, né? O dono da olaria lá era um trabalho semi-escravo, mas sempre tinha lá um pedaço de quintal, lá um pedaço de terra para a gente fazer uma horta boa. E era uma horta boa mesmo, né? Daquela bem recheada. Só que não tinha água encanada, então tinha que buscar água no rio Tibagi, trazer aquelas latas d'água para poder irrigar a horta. O amigo aqui, muito provavelmente, deve estar irrigando a horta lá, mas com água encanada, aí já fica mais fácil, né? Grande abraço aí para todos de Jaguariúna. Curtindo as notícias do meu bugre, trazidas pelo Cobrão. Carlos, o seu xará. Só respondendo o Carlos, o seu xará, Batista, o Pedro Accorsi até março, contrato, e o Bianconi até 23, final de 2023. Bruno Bianconi até final de 2023 e Pedro Accorsi vai até março. Bom, possivelmente o Guarani não vai renovar o contrato, né? Se tivesse interesse, já teria procurado o Pedro Accorsi, que é bom jogador, tem muita qualidade, é um volante de qualidade, mas não teve oportunidades no time do Guarani. Bem, eu estava falando aqui, né, o ouvinte está dizendo, curtindo as notícias do meu bugre trazidas pelo Cobrão, Márcio de Paulínia. Ô, Márcio, alô, um abraço para você. Muito obrigado, Paulínia, também grande audiência da Rádio Bandeirantes. O cúmulo da burrice do Guarani renovar com o Índio. Estranho que nenhum clube se interessou por ele, diz aqui o Adriano. Estranho nada, pô. É que nenhum clube viu, né, qualidade no Índio. Mas acontece que o Guarani renovou com o Daniel Paulista. O Daniel Paulista vê qualidades no Índio. Então, talvez, se o Daniel Paulista não tivesse ficado, a diretoria do Guarani talvez não renovasse com o Índio. Mas o técnico que o Índio foi ao longo do campeonato o 12º jogador ou não, Batista? O Daniel Paulista se utilizou do Índio como 12º jogador. Sempre que tinham oportunidade, ele arrumava um jeito de enfiar o Índio no time. E sempre que o Rodrigo Andrade não jogou, estava lá o Índio. Acho que em 2 oportunidades ou 3 só. Mas realmente, acredito eu, né? A pedido do Daniel Paulista é que a direção do Guarani renovou com o Índio. Temos mais aqui algumas mensagens. Não creio que a diretoria esteja sendo letárgica.
na virada 19 e 20 para 20 e 21, agiu da mesma forma. Não se lembram? Fizeram uma live para apresentar 17 reforços nesta temporada. E esses foram a base até o fim da Série B. Com certeza teremos novidades. Gil Gotti mora também no Proença. Tá lembrando aqui, né, o procedimento do Guarani na temporada passada, que muito provavelmente será repetida. E eu lembro dessa live. Foi uma live até bastante profissional, realizada por uma empresa profissional e deu um resultado extraordinário. Boa tarde, Batista. Realmente a numerologia dá certo. Haja visto Pipico. Miguel Campos Elíseos. Abraço aí para o pessoal dos Campos Elíseos. Muito obrigado, Miguel, e todos aí, grande audiência da Rádio Bandeirantes. Deu certo o negócio pro Pipico? Eu lembro do Luiz Fabiano, né? Era Fabiano, foi pro Rennes da França, voltou pro São Paulo. Quem repatriou foi o Vadão, falecido, que Deus o tenha, nosso amigo. Grande técnico, muita competência. Pediu pro Luiz Fabiano voltar ao Brasil. Chegou no São Paulo, tinha 3 ou 4 Fabianos e ele virou Luiz Fabiano. Curiosamente, a partir daí é que a carreira dele deslanchou. Boa tarde, Batista, sou seu fã. Nessa época, Batista, me permita, nessa época, eu estava como setorista do São Paulo, né? Tinha o Vadão, tinha o Walter Grasman, o preparador físico, e me foge agora o nome do auxiliar do técnico Vadão naquela oportunidade. E quando o Luiz Fabiano voltou, o Fabiano que estava no São Paulo era o Fabiano, volante, genro do Vanderlei Luxemburgo. Por isso que aí o Luiz Fabiano, por isso que o Fabiano, que era até então chamado de Fabiano, na Ponte passou a ser chamado de Luiz Fabiano. É porque tinha o Fabiano, o genro do Pofechô, estava lá, viu, Batista? Genro do Pofechô era o auxiliar do Vadão era o Gersinho. Não era o Gersinho. No São Paulo, não. No São Paulo não era o Gersinho. O Gersinho acompanhou. O auxiliar. Porque eles trabalharam anos e anos a fio, né? Sim. Não, mas tenho certeza absoluta, me foge o nome. Eu vou buscar aqui, me foge o nome. Aliás, uma pessoa que sempre teve num convívio nosso e acabei esquecendo o nome, mas com certeza absoluta não era o Gersinho. Já te dou a resposta aqui. Não era o Walter Grasman? Não, Walter Grasman esse era o preparador físico. Isso. Mas o auxiliar não era o Gersinho. Boa tarde, Batista. Sou seu fã. Me chamo Daniel de Santa Rosa do Viterbo. O Marquinhos não está cuidando bem do passarinho. Ele não fala mais nada. KKKKK. Eu morava em Campinas, te conhecia uns 23 mas, anos. Ó, a ração é da boa. Tem alpiste, tem... É painço, né, Batista, que fala? Quando você tinha lá seus passarinhos, lá as margens do rio Tibagi, tudo isso eu tô dando pro passarinho, mas eu vou falar, ele só come, não consegue descobrir não, Batista, mas tá difícil, entenda o passarinho. Continuando a mensagem aqui do nosso ouvinte, ele está dizendo, eu morava em Campinas, te conhecia há uns 23 anos atrás, na Praça de Esportes do Parque Universitário, quando o Guarani fazia treino nas praças de esportes de Campinas. Meus parabéns pelo seu trabalho, amigo. Muito obrigado, Daniel. Olha, você relembrou um fato importante, hein? Até foi uma ideia que eu dei no ar, para que os clubes de Campinas fizessem treinos em bairros onde tinha praças esportivas. Isso para fazer um contato, porque a cada torcedor, né, antigo que eu recebo informação de que faleceu, eu fico preocupado, muito preocupado, porque tem que ter renovação, em tudo tem que ter renovação. E um jeito de fazer a renovação é o garoto levado pela mão do pai ou do avô, quase sempre é o avô, né, porque o pai tem que trabalhar, é um negócio impressionante. O avô tem um papel fundamental nesse aspecto, porque pai e mãe precisam trabalhar, então deixa o neto com o avô.
e o avô é o responsável, então um tio bem próximo, para levar para o estádio ou então para um treino. Como é mais difícil levar para o estádio, para acompanhar o treinamento no estádio, esses treinos em bairros eram fundamentais. E os dois times de Campinas adotaram esse procedimento e começaram a fazer treinos em bairros. Só que depois de um certo tempo, abandonaram essa ideia. E eu lembro, sim, desse dia que estive lá, dei muitos autógrafos, foi legal demais, foi muito bacana, estive lá acompanhando o Guarani. O ouvinte não está morando mais em Campinas, ele está dizendo aqui que mora em Santa Rosa do Viterbo. O Tigrão, que é o nosso responsável aqui por esses assuntos de localidades brasileiras, ele que tem dentro da cabeça um mapa de todas as localidades, mas Santa Rosa do Viterbo, né, ô Tigrão? Fica ali do ladinho de Ribeirão Preto. É bem... Região de Ribeirão Preto. É exatamente isso. Ali nas margens da Via Anhanguera, entrando um pouquinho para dentro, né? Então você passa Pirassununga, você passa uma entrada ali que vai para Santa Cruz das Palmeiras, aí você passa por São Simão, né? Aí você tem Santa Rita do Passa Quatro, tudo naquela região ali. Você tem algumas cidades importantíssimas, pequenas, mas de muita força na agricultura, como Luiz Antônio, também. Todas margeando a Anhanguera, mas você entra um pouquinho em estradas pequenas que se afastam um pouquinho, pouca distância da Anhanguera, naquela região espetacular ali de Ribeirão, de Sertãozinho, de Cravinhos. E por ali está Santa Rita do Passa Quatro, aliás, onde nasceu uma tia minha já falecida, e também Santa Rosa do Viterbo. Conheço o Luiz Antônio. Eu fui uma vez lá com meu sogro, Bruno Tinte. Ele tinha uma fábrica de salto de sapato masculino. E ia muito lá buscar uma madeira que servia para fazer esse tipo de salto de sapato. Buscava lá em Luiz Antônio e teve uma vez que eu fui junto, né, num caminhão desses de carrega-tora. Quer dizer, fui fazer um passeio, né, porque eu com essa carcaça de grilo não tinha condição de ajudar em nada, né, porque cada tora enorme, os caras, para trabalhar naquilo tinha que ter muita força. Os irmãos da minha esposa, o Bruno Tinte era o pai do Jorge e do Júlio Tinte. Júlio Tinte, infelizmente já falecido, o autor intelectual da frase que de vez em quando eu digo aqui, né? Melhor isso do que um chute na bunda. Frase do Júlio Tinte já falecido, mas eles eram muito fortes. E eu estive em Luiz Antônio para acompanhar, fui no caminhão para fazer um passeio, eu passeando e eles trabalhando, lá em Luiz Antônio, que dava essa madeira para fabricar salto de sapato masculino. Bom, só uma última aqui nesse momento, daqui a pouco tem o Fala Galera. Alô Batista, segundo as informações do nosso ouvinte, em relação à data de inscrição para o Paulista, 31 de dezembro, creio que a diretoria já está com pelo menos 8 jogadores contratados e já inscritos. Só fará o anúncio em data combinada. Diretoria nota 10, vem fazendo um excelente trabalho. Eu acredito que nos bastidores está tudo certo. E a torcida que é muito ansiosa, mas acredito que está tudo redondo. Abraços, Mauro Planalto. Mauro, um grande abraço para você. Muito obrigado aí pela sua participação. E um abraço aqui também para o Rony Silva. Boa tarde, Batista. Você contou a história da sua infância com a horta, mas não disse a cidade. Olha, era a cidade, eu morava entre duas cidades muito pequenas, norte do Paraná, uma chamada Jataizinho e a outra Frei Timóteo. Meu primeiro ano de escola foi nesse lugarejo chamado Frei Timóteo. Essa olaria ficava exatamente no meio entre Jataizinho e Frei Timóteo. Eu saía dessa olaria, ia a pé até a escola para fazer o primeiro ano e, inclusive, tomava chuva, né? Era chuva e sol na cabeça, às vezes chegava lá
totalmente molhado, levava os cadernos no embornal. O embornal molhava tudo, molhava o caderno, molhava o livro, era uma tristeza medonha, mas eu era feliz, porque sempre fui muito feliz em todas as passagens da minha vida. Abraço para você, Rony Silva, tá curtindo o som da Rádio Bandeirantes em FM 85.7. 85.7. E quem nasce em Jataizinho, o que é? Jataiense, é o gentílico de Jataí, existe Jataí, Goiás, e Jataizinho, que é norte do Paraná. Então era Jataizinho, norte do Paraná, lá a cidade mais próxima do local que eu residia. Depois mudei para Ibiporã, que é uma cidade um pouco mais adiante, mais próximo de Londrina, que é a grande cidade ali na região. A minha mãe, Eunice Pereira, morreu, Eunice Pereira Batista, Batista, sobrenome do meu pai, morreu e está enterrada no cemitério lá em Ibiporã, onde eu entrei pela primeira vez numa estação de rádio. Fui levado pela minha mãe. Tinha um locutor que morava lá no bairro, tinha convidado ele a fazer um programa sertanejo aos domingos, e aí ele convidou a minha mãe e tal para ir lá, ela foi e me levou, eu estive lá, portanto, entrei, fiquei encantado com aquele mundo mágico e, graças a Deus, futuramente se transformou na minha profissão. Mas foi lá em Ibiporã que eu entrei pela primeira vez numa estação de rádio. E aliás, passei uma vergonha imensa. O que é? Era um piso, né, o local onde a gente ficava, era tipo de um programa de auditório, mas sem ter auditório. As pessoas ficavam encostadas na parede. E eu, que andava descalço, minha mãe comprou um sapato sola de couro. E eu estava lá assistindo o programa. E daqui a pouco eu fiquei com o tronco encaixado em cima das pernas, as pernas apoiando naquela lajota encerada, né? Encerava com aquela cera parquentina que existia na época. E aí o couro escorregou pelas lajotas e eu caí sentado. Devia ter umas 20, 25 pessoas ali, todas encostadas na parede, todas elas ficaram sorrindo, né? Melhor, gargalhando e olhando para mim. E com isso acabei chamando a atenção do locutor também. Tinha uma hora que ele saía lá de dentro da casa de vidro, lá do aquário, e vinha para entrevistar ali a plateia, né, as pessoas que estavam ali. E aí ele veio para me entrevistar, perguntou o meu nome, tentou ali fazer uma entrevista, e eu muito tímido, né, deu umas gaguejadas, não saiu absolutamente nada, mal consegui pronunciar o meu nome. Essa foi a minha primeira participação falando num microfone de rádio. Graças a Deus a coisa melhorou um pouco, né? Porque senão não ia ter conseguido trabalhar nesse negócio, né? Melhorou bem, mas eu fiquei com uma dúvida ainda. Quem nasce em Jataizinho, o que é? Quem nasce em Jataizinho? É. Foi o que eu disse, jataiense. Jataiense. E quem nasce em Jacarezinho? Jacarezinho? É. Jacarezinho, gentílico de Jacarezinho, deve ser jacareziense. Lagartixa. E quem nasce em Cambé? Quem nasce em Cambé eu sei, é cambada. Então segue aí, né? E atenção, atenção, eu tenho um recado muito importante para você que está construindo ou reformando. É parceria que se fala. Então chama o Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. São mais de 50 anos de tradição e pronto para conquistar novas parcerias. E as antigas, é claro, sempre se renovam. O cimento ideal para sua construção. Secagem rápida, alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto e argamassa e rapidez na execução. Pode ser utilizado em concretos estruturais e convencionais, argamassas, artefatos de concreto e na maioria das aplicações usuais, como vigas, lajes, chapiscos e revestimentos. O Cimento Montes Claros Ultra Forte está
ao lado dos profissionais, garantindo resistência, durabilidade e bom rendimento em qualquer etapa da obra. Afinal, todo mundo precisa de um grande parceiro por perto. Vai reformar? Escolha o parceiro para não errar. Usou no dia a dia? É só alegria. Qualidade superior e alta resistência para você se consagrar. Precisou? Chama o parceiro. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Qualquer um pode reformar ou cuidar das paredes com a Labastine. O Repara Paredes é ideal para preencher furos e buracos. A lixa líquida tira o brilho e promove a aderência sem fazer poeira. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Vem aí 2022, um ano de expectativas positivas para a retomada da economia. Bandeirantes, olhar de quem acredita. Juntos com a gente, nas mensagens de esperança e otimismo. Ivisum Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivisum.com. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome. Pastéis Irra, o melhor pastel. Óticas Renove, ano novo pede óculos novo. Aproveite preços especiais de fim de ano. Lojas em Sumaré e Hortolândia, renovando a visão de uma cidade. Grupo Expert Consultoria, há 24 anos aproximando importantes empresas de excelentes profissionais. expertconsultoria.com.br. Laretuzeu Importadora de vinhos italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretuzeu.com.br. Com o tempo, descobrimos que fazemos parte de duas famílias. A primeira é a família genética, aquela onde nascemos e crescemos. A outra família é aquela que é composta pelas pessoas com as quais criamos os laços da amizade verdadeira e os chamamos para morar dentro do nosso coração. Melhor que trocar presentes nessa época do ano. É importante parar um pouco, olhar em volta e agradecer às pessoas incríveis e as grandes conquistas que temos na vida. Feliz Ano Novo e o desejo de que ele seja cheio de luz e amor. Mensagem da Rádio Bandeirantes e parceiros. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel.
Grupo Expert Consultoria, uma das principais empresas de prestação de serviços em recursos humanos. Unidades de atendimento nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Estruturas e profissionais capacitados para atender você. Mão de obra temporária e terceiros alocados nos clientes parceiros. Empresa certificada ISO 9001. Ligue 19 3731 8400. expertconsultoria.com.br. Há 24 anos aproximando importantes empresas de excelentes profissionais. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil, tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos: Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Úmbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretozeu.com.br. Ano novo pede óculos novos. Em dezembro, as óticas Renove têm especiais de fim de ano que cabem no seu bolso. Aproveite! Profissionais treinados para garantir o melhor atendimento e a sua total satisfação. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Lojas em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja na Avenida Francisco de Assis 317 em Hortolândia. Óticas Renove. Porque cuidar da visão é fundamental. Vamos falar agora sobre a Iveson Logistics, empresa que trabalha com frete internacional, aéreo e marítimo, e também com transporte rodoviário nacional. Com uma equipe qualificada, oferece o melhor custo logístico e tributário, segurança e rapidez para suas operações. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse iveson.com ou ligue 19 99908 4730. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Bom, é o seguinte, se você está querendo fazer um churrasco, eu tenho aqui uma dica. Indico para você a Casa de Carnes Meats Beef. Não só para fazer um churrasco show de bola, mas também para o seu dia a dia. A Meats Beef fornece carnes dos mais variados tipos de cortes para churrasco, desde bovinos, suínos, cordeiros, aves e pescados. Na Meats Beef, você só encontra carnes frescas de qualidade e kits para churrasco, para você ter uma maravilhosa experiência gastronômica. E atenção, muita atenção, vamos ver aqui quais são as ofertas preparadas pelo Denilson. Promoção de Natal. Pernil suíno temperado, R$ 26,90 o quilo. Lombo suíno temperado, R$ 32,90 o quilo. Frango inteiro defumado, R$ 49,90 o quilo. Faça sua encomenda para o Natal. Os preços já estão bem mais baixos do que a concorrência. Mas, se você disser que ouviu a propaganda aqui na Rádio Bandeirantes, ainda vai ter mais 10% de desconto. A Meats Beef aceita cartão alimentação, Alelo, Verocard e Sodexo. Anote aí o endereço: Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, esquina com a Rua Piquete, bairro Nova Campinas, divisa com a Chácara da Barra. Fale com o Denilson. O Denilson é um profissional com larga experiência trabalhando em Casa de Carnes de Campinas e poderá fazer o seu churrasco. Ele leva todos os ingredientes, o churrasqueiro, garçons, enfim, você não terá nenhuma dor de cabeça. É realmente só prazer, tá bom? Ligue 3294-7003. 3294-7003. Meats Beef, tudo no capricho. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor.
18 horas e 12 minutos em Campinas. Informações da Ponte Preta, jornalista Júlio Nascimento. Diz aí, Júlio. Tudo bem, Batistão? Um abraço para você, para todo mundo ligado aqui no Futebol Bandeirantes. Finalmente, uma terça-feira de novidades na Ponte Preta, terça-feira de novidades. A sirene tocou no Moisés Lucarelli, né? Tem virado aí o hábito da Ponte Preta. Alguns clubes têm optado até por uma estratégia de marketing, utilizar da sirene nas redes sociais. E é uma sirene alta, viu, Batista? É uma sirene aguda, aquela que chama atenção mesmo. E hoje, por volta das 13 horas e 15 minutos, logo depois dos donos da bola na tela da Band, a Ponte Preta acabou confirmando a sua segunda contratação para a temporada 2022. Primeiro nome, Moisés Ribeiro, ex-jogador da Chape, inclusive daqui a pouco a gente vai debater um pouco mais sobre ele. E agora Norberto, que estava na equipe do Cruzeiro na última temporada, parte da temporada, né? Ele fez 16 jogos com a camisa do Cruzeiro, foi bastante utilizado pelo técnico Luxemburgo, mas vale lembrar que o Norberto começou a temporada e a Série B jogando no CSA. Foi por onde ele se destacou. Na temporada 2020, no comando do Moser, o Norberto era o titular da lateral do Azulão e chamou a atenção do Cruzeiro. Luxemburgo apostou ali, até no revezamento durante parte da Série B, mas ele agora será o reforço da Ponte. Até hoje de manhã nós falávamos na nossa área da reformulação no setor da Ponte Preta. A Ponte Preta perdeu 4 laterais. Foram bastante utilizados durante a Série B. O Kevin e o Felipe Albuquerque, que eram os 2 laterais destros da Ponte, ela perdeu o Marcelo Hermes por não ter renovado, né? Não se interessou na renovação do jogador. E o Rafael Santos foi solicitado para voltar ao Cruzeiro. Então, 4 atletas que foram muito utilizados ali nas laterais da Ponte e praticamente ela começa do zero. Tem o Anderson, que é um jovem lateral, esse é destro, e o Jean Carlos, que possivelmente vai brigar pela posição na lateral esquerda da Ponte Preta. Até acredito que o Jean Carlos seja uma das opções do Gilson Kleina, pelo menos no primeiro semestre. O Norberto deve chegar mais um nome para a lateral direita, e a tendência é que a Ponte busque no mercado mais um nome para a lateral esquerda. Só passando aqui, Batistão, para que vocês comentem, o segundo reforço da Macaca, o Norberto foi revelado nas categorias de base do Santos, menino da Vila, e inclusive ele fez base com o Thiago Luiz. Isso, o Thiago Luiz, que na base do Santos, fazendo parcerias ali com o Zé Love, ficou conhecido como Novo Messi, aquela confusão toda do jornal Marca, a grande promessa do futebol brasileiro, mas claro que o Thiago Luiz depois não chegou ao patamar nem de 30% do que é Lionel Messi. Mas ele foi revelado no Santos, depois ele até teve uma passagem, jogou uma copinha pelo próprio Cruzeiro, que ele estava nessa temporada. Profissionalmente, jogou pela América de Natal, pelo Curitiba, pelo Vitória, pelo América Mineiro, Sport Recife, CSA Cruzeiro. E agora em 2022 o Norberto será o lateral da Ponte. Um ouvinte hoje falou pela manhã, Batistão, olha, aquele Norberto, ex-Cruzeiro, não seria uma boa para Macaca? E nós debatemos hoje, ó, dessa listinha que o torcedor ouvinte passou, o Norberto é o nome mais interessante. E deu que, algumas horas depois, a Ponte confirmou ele como reforço, Batistão. Será que ele já não tinha uma informação privilegiada? Até estava conversando com os colegas do departamento de comunicação da Ponte, e eles disseram que eles deram risada quando eles estavam vindo, né? A assessoria fica sempre monitorando o que as rádios estão falando. Vou até tentar achar aqui, meu Batistão, o nome do ouvinte. De repente eu vou criar uma amizade com esse ouvinte aí. Ele pode ser uma espécie, tipo, Marquinhos tem lá o passarinho, né? De repente esse ouvinte aí... A sirene aí da Macaca, a sirene do estádio Moisés Lucarelli. Hoje tocou de novo. É o Marcelo Pimentel, o grande Marcelão. Marcelo Pimentel foi quem mandou aqui, ó. Júlio, o Norberto lateral direito ex-Cruzeiro. Isso 11h55. Cara bom e barato. E aí, CH, o que você acha? O CH não quis comentar no almoço porque o CH não gosta de comentar especulação, mas agora ele pode comentar porque a Ponte oficializou o nome do Norberto como reforço. Então vamos lá, CH, agora já está confirmado, então, contratado, experiente, jogador, 30 anos, experiente na divisão, campeão pelo América Mineiro, né? Foi campeão da Série B. E aí, CH? Gosto do atleta, gosto do nome, a Ponte acerta. Traz um jogador pronto e tenho a impressão que ele chega para ser titular. E assim a Ponte vai formando a sua defesa titular. Ivan, Norberto, Fábio, Thiago. Na lateral esquerda ainda tem uma dúvida, pode ser o garoto, pode não, mas ele tem qualidade. Moisés, Leonaldi, Moisés lá na frente. Tá formando. É só ter paciência, o pessoal tá trabalhando. Gostei da contratação.
Acho, inclusive, que a Ponte contrata um lateral que ela não teve nessa temporada, Batista. E para você, Tigrão, Norberto na lateral direita. Eu gosto do Norberto, só fazendo aí uma pequena correção. Ele é de 1990, julho, 27 de julho de 90. Portanto, ele tem 31 anos completo já em julho passado e julho agora de 22, 32 anos. Não tem problema, jogador rodado, experiente. Já prestei bastante atenção no estilo do Norberto. Ele é um jogador, Batista, que me chama atenção pelo seguinte: ele já brincou, inclusive, no próprio Cruzeiro por dentro, no meio. Quando eu falo brincou, é uma linguagem do futebol, ninguém brinca, né? Ele levou muito a sério. Mas ele joga na meia. Ele faz também, se precisar, ele não é segundo volante, não. Ele faz uma função de meia, de chegada à frente, aquele cara da transição. Mas a especialidade dele é a lateral direita. Ele tem uma característica de ambidestro. Bate, claro, preferencialmente com a direita, mas de vez em quando ele corta por dentro. Aquele negócio de trazer na diagonal e a bola se oferece para o pé esquerdo, ele bate também. Inclusive andou fazendo alguns gols nos tempos de América Mineiro com o pé esquerdo. Uma outra característica dele que me chama muito a atenção: ele é exímio apoiador, lateral que adora buscar a linha de fundo adversária. Mas ele não é aquele cara que só apoia, ele é bom marcador também. Então, claro que tem que existir uma cobertura quando ele for, se a bola é perdida, se o cruzamento é cortado e o adversário sai rápido, você tem que ter ali uma cobertura nas costas dele, ali um dos volantes de repente, né? Mas ele, quando está posicionado atrás, ele dá o bote certeiro. Ele é muito bom marcador. Então acho que a Ponte faz uma boa contratação. Acredito que o melhor momento da carreira dele tenha sido no América Mineiro. E outra característica, estou falando tudo aqui para que depois o ouvinte possa confirmar, especialmente o torcedor da Ponte, quando for ao Moisés Lucarelli, pô, o Tigrão falou isso. Então ele é destro, mas ele não é aquele destro cuja canhota não serve para nada a não ser subir no ônibus. Se oferecer para a esquerda, ele chuta. Ele gosta de bater de fora da área quando ele vem por dentro. Mas a especialidade dele é buscar o fundo, e aí eu completo o perfil do jogador. Ele varia muito os cruzamentos. Não é lateral Lorenzetti, nem Fame, nem Corona, que é só chuveiro. Não. Ele, quando percebe, e isso eu prestei atenção nele em muitas oportunidades, quando ele percebe que a grande área está bem povoada de cabeceadores, de jogadores altos, que quem chegou é cabeceador, ele joga por cima e é bom cruzador. Quando ele percebe que chegou a turma da batida seca, baixinho, que o centroavante ficou, que não tem nenhum volante chegando, nenhum zagueiro, ele varia muito os cruzamentos dele também por baixo, no chão, rasteira. Mas a rasteira dele nunca é fechada. Ele vai ao fundo e cruza rasteiro para trás, como manda o bom manual do cruzador. Ou seja, se está bem povoado de nego alto, ele joga lá para ver o que acontece buscando a cabeça de um deles. Cruzamento de pequena área. Se não está bem povoada de nego alto e cabeceador, ele busca o fundo e vê quem está chegando de trás e cruza para trás e rasteiro. Prestem bem atenção nisso, é muito importante, porque tem lateral que ele vai, durante o campeonato todo, 600 vezes na linha de fundo. E o cruzamento dele é sempre igual. Tendo jogador alto ou não, ele dá o chuveiro. Chamado lateral Fame, Lorenzetti, Corona. Só chuveiro. Ele busca o fundo, fecha o olho e chuveira. Se só tem zagueiro alto e 2, 3 baixinhos do time dele chegando, não vai sair nenhum gol nunca. Agora, o lateral que é mais técnico e que planeja o que vai fazer, me parece ser o caso do Norberto, quando ele percebe que a grande área está bem povoada e a altura média do time dele está acima, ele bota por cima. Mas adora cruzar para trás também em rasteiro. Então isso é muito importante, porque dá essa opção a mais
e não vir apenas o cruzamento protocolar para se livrar da bola, e sim aquele cruzamento visando realmente dar uma assistência para gol. Essa é uma rápida pincelada, não vem me dizer aqui os gozadores, por tudo que o Tigrão falou, surgiu aí com 30 e quase 32 anos o novo Nelinho. Não é isso. Eu estou passando as características básicas do jogador e que todo mundo que for vê-lo jogar agora, que não prestou muita atenção nas últimas equipes ou em todas as equipes que ele jogou, vai ver tudo isso que eu estou dizendo aqui. Marca bem, mas o forte é o apoio e ele varia muito a forma de cruzar e cruza muito bem das duas maneiras, além de gostar de bater de fora e além de ter uma característica de ambidestro. Tá bom pra você, Batista? Tá ótimo, Batista. excelente. Ele só não tem velocidade, não é um velocista, mas eu conheço bem a posição, né? Porque joguei de lateral direito, joguei um campeonato, assim, nível de importância, muito parecido com a Libertadores. Joguei o torneio da Cana, eu era o segundo melhor lateral direito reserva da história do torneio da Cana. Então essa é uma posição que eu conheço. Gostei da contratação, já vi atuando em diversas oportunidades. O Norberto, ele chegou no Cruzeiro em junho. O titular era o Cáceres. Machucou, né? Sofreu uma entorse no tornozelo, ia ficar bastante tempo parado. E aí o Luxemburgo pediu a contratação do Norberto. Não vai ficar, né, para a temporada seguinte, tanto é que já acertou aí com a Ponte Preta, o Cruzeiro, todo mundo sabe. O Ronaldo Fenômeno comprou o Cruzeiro e o Cruzeiro vem muito forte, trazendo muitas contratações, efetuando muitas contratações, jogadores importantes. E numa dessa o Norberto acabou não sendo, foi preterido, né? Não foi procurado para a renovação do contrato. Ele que já acertou com o time da Ponte, e por isso nós estamos comentando aqui. Deixa eu atender rapidamente aqui algumas mensagens. Daqui a pouco tem o Fala Galera, mensagens de Ponte Pretanos que estão entrando em contato conosco. Pergunta para o CH o que ele acha do Felipe G2 do Remo. Seria um bom reforço para a Ponte? É o Norberto, mas não é o Norberto lateral que a Ponte contratou, acabou de contratar. É o Norberto Ronchezel, ou Ronquezel, mas é com CHE. Norberto Ronquezel está perguntando para você, CH, do Felipe G2. Bom tecnicamente, mas eu considero ele um jogador preguiçoso. Só joga de vez em quando. Não gosto. Deve renovar o contrato com o Remo, viu, Batista? O Felipe G2, que foi o algoz da Ponte nessa Série B, sempre que jogou contra a Ponte, inclusive teve aquele jogo dos 2 gols, mas ele deve renovar com o Remo. E só uma informação, Batistão, aproveitando, falando sobre laterais, o Norberto foi confirmado e a Ponte vai confirmar mais um nome, mais um canhoto, né, para fechar aí essa posição. O Jean Carlos deve ser o reserva no primeiro momento. E até teve alguns ouvintes perguntando do Guilherme Santos, que estava no Botafogo do Juventude. O Guilherme Santos não foi procurado pela Ponte, sim o empresário. Ele pertence ao Tombense, teve um problema até de quadro de depressão, quando ele deixou o Botafogo em setembro para ir para o Juventude. O empresário dele, que é ligado ao Tombense, tem uma relação muito forte com a Ponte sempre tem jogadores do Tombense no elenco, deve seguir assim mesmo com a nova gestão. O empresário ofereceu o Guilherme Santos. Analisem esse nome. E a comissão técnica do departamento de futebol estão analisando o Guilherme Santos, lateral que na última temporada estava no Botafogo e no Juventude. O Admir Padre Anchieta Campinas, estou em Belém do Pará, mas ouvindo a Band Campinas. Então, peraí. Admir P. Anchieta. Achei que era Vila Padre Anchieta Campinas, então não é Belém do Pará. Opa, grande abraço aí. Gosto muito de Belém, já estive em várias oportunidades fazendo o jogo em Belém do Pará. Grande Batistão, tudo bem? Norberto é 10 vezes melhor que o Albuquerque, 20 vezes melhor que o Kevin. Abraço, Ramos. Batista, as histórias de sua vida dariam um belo livro. Mesmo de longe, aqui de BH, sou seu fã.
Abraços do Ribeiro. Ô Ribeiro, um grande abraço para você. Adoro o BH. Belíssima cidade. Estive inúmeras vezes em BH fazendo jogos, né? Transmitindo jogos pelo rádio. E gosto demais. Um abraço para você. Parabéns aí pela sua cidade. E muito obrigado, né, por ter falado aqui das minhas histórias. Eu gosto muito de histórias. Herdei isso do meu avô, Alcides Pereira. Ele gostava muito de contar histórias e tinha histórias maravilhosas. Ele teve uma influência grande na minha vida, inclusive com relação à leitura. Que Deus o tenha, está há muitos e muitos anos morando no céu, mas parte da minha infância eu tive uma convivência com o meu avô. É por isso que eu gosto muito de histórias. Boa tarde, equipe, tudo bem? Tigrão, esse time que a Macaca está montando, o que você acha, hein? Vai dar liga? Um abraço do Joaquim Donizete. Joaquim Donizete pergunta e o Tigrão responde. Olha, o que eu tenho que dizer, ainda é cedo, mas das contratações não está vindo de baseada, né? Um por semana e tal. Renovou com o Fábio Sanches, que eu sempre disse aqui que era o melhor zagueiro que a Ponte tinha no elenco. Deve manter o Ivan, deve manter o Moisés, né? Trouxe o Moisés lá da Chapecoense, o Moisés, como é que é o sobrenome dele? Rodrigues? Ribeiro, perdão. Trouxe o Moisés Ribeiro, né? Agora traz o Norberto. Então até agora tá fechando legal, mas é prematuro ainda. Eu prefiro contratações pontuais e contratações assim para exatamente o ponto carente, que não foi bem na última rodada, e não em quantidade, mas contratações ajustadas, certas. Até agora é pouco ainda e não dá para afirmar nada, mas está começando a ganhar uma cara de time e vai ganhar mais ainda se, pelo menos no Paulista, o Moisés, atacante, lá do Morro da Fumaça, e o Ivan permanecerem. E só um parênteses aqui, falando em Morro da Fumaça, você falava aí das suas várias viagens para Belém, né? Eu tive 2 vezes, eu tive uma no Mangueirão e uma no Baenão, fazendo jogo lá com equipe completa, aquele tempo que você sabe como é que era o negócio. A gente ia para cima e ia com tudo. E uma vez, nós chegamos de madrugada no Hotel Hilton, no centro de Belém, e a Ponte estava concentrada para jogar com o Paysandu no Mangueirão, no dia seguinte, era um sábado à noite. E quem que está na recepção, olhando ver se ninguém ia para a night, prestando uma atenção, Brandão, também infelizmente já falecido, que Deus o tenha. Aí quando eu entrei no saguão do Hilton, pagamos o táxi lá vindo do aeroporto e tal, Brandão falou assim, até que enfim, alguém pra me pagar uma cerveja. Pô, Brandão, com o maior prazer, aliás, estou precisando de uma também, que essa viagem de 4 horas de avião não é brincadeira. Aí sentamos ali no American Bar do hotel, aliás, um belíssimo hotel em Belém, o Hilton, Belém, e começamos a conversar, como é que estava o ambiente. Ele falou, acho que tá tudo bem, só erraram na divisão dos quartos. Por quê, Brandão? Puseram o Piá e o Irã no mesmo quarto. Passei agora no corredor, tava saindo fumaça por debaixo da porta. Esse é o Brandão. Grande Brandão, tive boas resenhas. Ele realmente fazia isso, ele ficava ali no saguão como quem não quer nada, mas com olhos de lince. Ele tinha uma atenção de águia, ninguém passava sem que fosse notado pelos olhos do Brandão, que Deus o tenha. Aliás, é o seguinte, ontem um ouvinte pediu para que eu contasse aqui a história do talvez sim, talvez não, e eu acabei me esquecendo, peço perdão, não lembro o nome do ouvinte,
Mas a história muito rápida é a seguinte, porque nós estávamos na tela da Band ontem, eu, o Tigrão e o CH, falando desse jogador que está chegando, Moisés Ribeiro. Ele estava no elenco da Chapecoense, que foi disputar a final da Sul-Americana. E, infelizmente, aconteceu aquela tragédia, a maior tragédia da história do futebol do Brasil. E, enfim, 31 mortos. E por que ele não morreu? Porque ele estava contundido. Ele teve uma contusão séria, teve que ser operado e ficou 6 meses inativo. Nenhum jogador gosta desse tipo de situação, né? Isso aí é a pior coisa que pode acontecer, é o profissional não poder exercer a sua profissão por causa da contusão. É igual o locutor de rádio que perde a voz por alguma situação, um cantor, né, que perde a sua voz, um calo vocal, alguma coisa assim, é terrível. Jogador é a contusão. E aí, quando acontece a contusão, era a pior coisa que aconteceu na vida dele, com certeza. Só que depois o tempo passou, aconteceu aquela tragédia, ele perdeu muitos companheiros, mas a vida dele foi preservada por algo ruim que aconteceu com ele. Então, quando acontece alguma coisa de ruim, o ser humano, de maneira geral, ele costuma se desesperar, ele vai no chão. Mas ele tem que aguardar um pouco mais, porque pode ser que ali na frente tinha que acontecer aquilo, né, que foi ruim, para que algo de bom pudesse acontecer. Então, a história é muito rápida. Era o pai que tinha um filho que ajudava ele lá na lavoura. Ele tinha um boi, né, que puxava o arado, e aí eles desenvolviam o trabalho de agricultura lá, aquela agricultura familiar, artesanal, e aí um dia o boi morreu. O boi morreu, situação complicada, ele correu no guru, tinha um guru lá, no lugarejo, que atendia toda a população, dava conselhos, e ele chegou lá e falou: nossa, o boi morreu, e agora, como é que eu vou fazer? Eu tenho que plantar semente à época certa, porque se não for na época certa não vai germinar. É a pior coisa que me aconteceu, você não acha? E aí o guru falou: olha, talvez sim, talvez não. E o homem estava muito bravo, saiu dali, né, cuspindo marimbondos, e está indo para casa. No meio do caminho tinha um cara apertado. Estava apertado de finanças, estava vendendo o cavalo muito barato. Aí ele comprou o cavalo, levou lá, colocou o cavalo no arado, e aí melhorou muito o serviço. O cavalo era mais rápido do que o boi. Quando ele teve a oportunidade de ir novamente à cidade, ele procurou o guru e falou: nossa, se não tivesse morrido o boi, eu não teria comprado o cavalo. E o cavalo melhorou demais o serviço, foi a melhor coisa que me aconteceu, você não acha? E o guru falou: olha, talvez sim, talvez não. E ele pegou e foi embora. Aquela tipo de resposta não agradava. Mas quando chegou na casa dele, o filho dele, que ajudava ele, tinha ido passear com o cavalo, que se assustou lá num determinado local. Ele caiu do cavalo, quebrou a perna, ia ficar muito tempo com a perna quebrada até recuperar a saúde. O homem voltou no guru, falou: olha, o meu filho quebrou a perna, se não tivesse morrido o boi, não teria comprado o cavalo, se não fosse o cavalo, ele não ia passar de cavalo, quebrou a perna, e agora, como é que eu vou fazer sem ele? É a pior coisa que me aconteceu, você não acha? E o guru falou: olha, talvez sim, talvez não. Não fique talvez sim, talvez não, pô. Só fala isso, foi embora. Quando chegou lá na casa dele, o comando de guerra, era época de guerra. O comando de guerra vinha levando todos os jovens daquela faixa etária para morrer na guerra, porque não ia acontecer outra coisa, né? Ia para a guerra, ia morrer na guerra. E quando chegou na casa dele, não pôde levar o filho dele, porque estava com a perna quebrada e não tinha condição de atender o chamado do comando da guerra, que não era um chamado, era uma convocação. Os pais não podiam fazer nada. Vinha o comando da guerra e levava os filhos para morrerem na guerra. Então, quando acontece alguma coisa de ruim, é bom esperar um pouco mais de tempo, porque era necessário acontecer aquilo, porque uma outra coisa que vai acontecer na frente é uma coisa muito melhor para você.
Bem, e agora você está ligado aqui na Bandeirantes em AM 1170 e também em FM 85.7. São 18 horas e 37 minutos em Campinas. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Prime Italian, espaço charmoso e aconchegante no coração do Cambuí em Campinas. Perfeito para sua confraternização de final de ano. Cardápio diversificado e drinks diferenciados. Celebre as conquistas de 2021. Faça já a sua reserva. Em breve, uma novidade mais que especial. O Prime inaugura o Prime Sushi, com todos os clássicos da comida oriental, incluindo rodízio de comida japonesa, Prime Pasta e Prime Sushi. Avenida Coronel Quirino, 999. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 97417 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Vem aí 2022, um ano de expectativas positivas para a retomada da economia. Bandeirantes, olhar de quem acredita. Juntos com a gente nas mensagens de esperança e otimismo. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Prime Pasta e Prime Sushi, na Avenida Coronel Quirino 999, no Cambuí. Celebre todas as conquistas de 2021 conosco. Faça já sua reserva. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram, Iga Atacado Oficial. Rede Shopping dos Animais, seu pet tratado com muito carinho. Conheça as lojas em Campinas, no Campo Grande, Sumaré e Nova Odessa. Acompanhe nas redes sociais. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. campinas.impactoprime.com.br. Essa é uma época de reacender o fogo da vida, de renovar os sonhos e metas para o ano novo que já se anuncia. Época também de celebrar todas as conquistas vividas e os objetivos alcançados. Essa é a época da virada. É tempo de planejar um ano ainda melhor do que este que está dando a Deus. É tempo de reafirmar parcerias e olhar para frente com determinação e otimismo, levando conosco todas as lições que aprendemos. Desejamos a você um ano novo muito próspero. Esperamos por mais um ano compartilhar grandes momentos e conquistas. Mensagem da Rádio Bandeirantes e parceiros. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. Acesse nosso site e confira nossas promoções. campinas.impactoprime.com.br. Aro 13 a partir de R$ 269,90. Aro 14 a partir de R$ 279,90. Aro 15 a partir de R$ 299,90. Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio, 111, próximo à Lagoa do Taquaral. Pensou pneu, pensou impacto.
mundo. A época mais gostosa do ano chegou e a Romana preparou mais uma vez uma linha de produtos saborosos para alegrar o seu Natal. Os clássicos panetones e chocotones já estão disponíveis para venda em todas as unidades. E também o chocotone trufado com chocolate belga, grande sucesso da marca em edição especial e quantidades limitadas. Corra e garanta já o seu. E tem muito mais. Consulte o cardápio Ceia de Natal da Romana no site caféebonsmomentos.com.br. Romana, café e bons momentos. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br. O Iga Atacado está em clima de Natal. Produtos e ofertas imperdíveis para suas festas de final de ano. Fermentado Chuva de Prata 660 ml, 11,98. Lombo Estrela temperado sem osso, 24,90 kg. Refrigerante Coca-Cola 2 litros, 6,79. Contra filé peça a vácuo, 38,90 kg. Ofertas válidas até segunda-feira, 27 de dezembro. Pague com cartões alimentação. Confira em iga.com.br. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbela Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela, Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. É do Pinheiro. Bateu aquela fome de comida gostosa? A Nico está aberta 24 horas para receber você. E fique ligado, ainda dá tempo de fazer a sua encomenda para a ceia de Natal e Ano Novo. A qualidade Nico vai deixar ainda mais especial as suas comemorações de final de ano. Você tem várias opções como salpicão de frango, cuscuz, peru assado, tender, leitão, chester, bacalhau à portuguesa, lasanha e sobremesas que não podem faltar. Experimente nossas tortas natalinas e o queridinho bolo de Red Velvet. Solicite agora mesmo o cardápio completo pelo WhatsApp 19981987126. Cardápio final de ano da Nico 981987126. Além disso, eu vou dar alguns motivos para você matar a fome a qualquer hora do dia. Tem sempre aquele pãozinho na chapa com pingado, sobremesas fresquinhas todos os dias. Almoço é de segunda a sábado, das 11h30 às 15 horas. Saborosas pizzas e buffet de sopas a partir das 18 horas. Aos finais de semana e feriados, ainda tem buffet de café da manhã completo. E claro, não pode faltar a melhor coxinha de Campinas. E bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery próprio, ou pelo Rappi, ou pelo iFood. Nico Paneteria, localizada no Balão do Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. Desde 1973, trazendo sabor, qualidade e um ambiente super aconchegante. É a tradição que você já conhece, sempre surpreendendo. Bandeirantes. Fala, galera. Aqui na Bandeirantes, para todo mundo ouvir. Fala, galera. São 18 horas e 46 minutos em Campinas. Fala, galera. Pessoal que mandou a mensagem de áudio pra cá vai participar agora do Fala, galera. A primeira mensagem vai pro ar. Boa tarde, Batista. Wilson de Margem. Hoje estou muito satisfeito, contente que a Ponte Preta acabou contratando um lateral de verdade. Fazia tempo que eu sonhava com esse rapaz jogando na lateral da Ponte Preta. Bom marcador, sabe jogar pra frente, é vertical, não fica trazendo bola com aquele nheco-nheco pra trás. Enfim, contratamos um excelente lateral, nota 7/8. Tomara que tudo dê certo e ele faça um bom campeonato. Um abraço e um pouco de risada do meu sorriso para vocês. Um abraço.
É realmente, né? Uma estrepitosa gargalhada do Wilson de Márzio, lá de Maringá. Maringá, onde morava a minha tia Alice, já falecida, que Deus o tenha. Minha tia Alice, irmã da minha mãe, Eunice Pereira. Mais um ouvinte no ar. Batista, boa noite. Amigos da Band, quem está falando aqui é o Carlinhos Japonês. Pergunta para o Marcos Luiz se ele sabe para onde foi aquele zagueiro novo, criado na base do Guarani, que só não renovou porque pediu um pouco mais, o Vitor Ramon. Será que ele sabe onde ele está? Não sei se está na escuta o Marcos Luiz. Se não tiver, apresse-se, Marquinhos, para responder. Ou se alguém da equipe souber aonde está o Vitor Ramon. Está no Chile, jogando pelo La Serena. La Serena? Isso, futebol chileno. O contrato dele terminou, o Guarani não renovou, né? O Guarani não tem nada desse jogador mais, né? Pelo que eu lembro, foi uma saída sem renovação de contrato, não foi uma venda. Mas até depois o Marquinhos pode confirmar. Eu acho que o Guarani não lucrou com essa negociação não, Batistão. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batistão. Boa tarde. Aqui é o Márcio, bugrino da pele até a alma. Eu queria saber sua opinião sobre o Rafinha, que foi contratado pelo São Paulo, já que você foi um grande lateral direito. Então eu queria a opinião de um especialista. Abraço. Gosto muito do Rafinha. Acho que o São Paulo fez um ótimo negócio. Aliás, quem deu a informação aqui foi o CH, né? Foi no programa de ontem, ou ontem ou anteontem, que o CH deu a informação aqui que o São Paulo tinha contratado o Rafinha do Grêmio. O Grêmio vai disputar a Série B, foi rebaixado. E o Felipe Albuquerque, que jogou pela Ponte Preta, pertence ao Grêmio, já recebeu a informação de que será aproveitado. Ele conhece a divisão. Diferente do São Paulo, que permaneceu, né, na Série A do Campeonato Brasileiro, e acho que fez um grande negócio. Só não jogou mais do que eu, né? Porque eu era muito acima da média. Mas o Rafinha é muito bom lateral, gosto muito. Mais um ouvinte no ar. Batista, boa tarde. O que você acha? O Guarani está com saudades da Série B do Paulista? A nomenclatura do Paulista é uma outra, né? É A2, então tem a A1, que é a primeira divisão, a A2 e a A3. Ele está falando isso, provavelmente o ouvinte não assinou, né? Não assinou, não colocou o nome dele, mas por causa da demora nas contratações. Não acredito, não, que o Guarani terá algum tipo de problema no Campeonato Paulista. É um campeonato traiçoeiro, é verdade. Mas o Guarani vem num crescente, né? Já está há algum tempo disputando aí a Série A1 do Campeonato Paulista. E mesmo com essa demora, eu também estou aqui com os ouvintes que participaram lá atrás conosco, quando do boletim do Guarani, de que o ano passado o procedimento, a última temporada, o procedimento foi o mesmo. O Guarani anunciou 17 contratações para essa temporada e deu no que deu. Fez um bom Paulista e também fez teve uma boa participação na Série B. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Júlio. É o Itamar do Jardim Alcim. Opa! Ô, Júlio, eu acho que o Guarani tá certo na sua estratégia de não revelar as contratações, porque senão a imprensa é muito crítica. Vão começar a criticar os jogadores. Deu um pique aí, mas pode responder, Júlio. Ele estava falando com você de que o Guarani está correto em não divulgar, porque senão a imprensa de Campinas é muito crítica e já arrebenta as contratações antes mesmo dos caras chegarem. Batista, o que se tem de estratégia às vezes os times não anunciam as contratações para não despertar concorrência de outros clubes. Agora, o Guarani não pode se preocupar com a opinião pública, né? Com o que a imprensa vai dizer. Acho que a imprensa, cada integrante tem o seu modo de pensar, inclusive às vezes existem divergências
no mesmo programa, aqui mesmo, no Bandeirantes Esportiva, o Tigrão pode achar a contratação de um jogador interessante, o CH pode discordar. Eu acho que esse não é o ponto, não. Acho que o Guarani se preocupa mais com a concorrência do que com a opinião pública. Bem, vamos atender aqui também mensagens de texto. Diz aqui o ouvinte: eu vou elogiar o Eberlin por ter contratado o Fabiano como coordenador de futebol, mas só daria uma dica: usar ele para a Ponte Preta tanto no profissional como nas categorias de base, fazer um intercâmbio com o Sevilha, tanto com ida de jovens atletas para fazer treinamento lá, como aqui na Ponte, diz aqui o Xandão. A Ponte vai montar um bom time, vamos aguardar, disse o oráculo Furlan de Vinhedo. Um abraço aí para Vinhedo, Principado de Vinhedo, cidade espetacular. Mais um ouvinte no ar. Mari, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, tudo Feliz ótimo, Natal. Tá chegando, ainda tem uns dias, mas Feliz Natal e um bom ano pra gente. Muito obrigado. Queria fazer uma pergunta pra vocês aí. Faça. Quem foi melhor? Bruno Reis ou Índio? Boa pergunta, hein? Ótima pergunta. Nós temos duas situações com times rivais, né? O Índio jogou com o nome de Bruno Reis por razões óbvias, né? Ele ia jogar com o nome de Índio na Ponte, sendo que a Ponte é arqui-inimiga, é rival do Guarani. Quando chegou no Guarani, ele voltou a ser Índio. O curioso é que tanto como Bruno Reis quanto o Índio, ele, pelo menos na minha visão, não rendeu. Mas vou ouvir aqui os companheiros. Começo com você, CH. Jogou mais o Bruno Reis ou o Índio, hein? Com certeza o Índio jogou melhor que o Bruno Reis. Não que eu aprovasse a contratação, não é isso. Mas eu estou falando dos números, de como terminou o campeonato e como terminou o ano do Bruno Reis. O Índio jogou melhor. E para você, Tigrão, quem jogou melhor? O Bruno Reis. Curiosamente a mesma pessoa, mas quem jogou melhor? O Bruno Reis ou o Índio, hein, Tigrão? Posso dar nota? Sim! Bruno Reis 4,8. Índio 4,9. Então ele já respondeu com a nota, né? O trabalho do Índio foi melhor do que o do Bruno Reis. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, amigos da Band. Quem está falando aqui é o Carlinho Japonês, Batista e toda a equipe. Eu gostaria de dar um recado para o Marcos Luiz, ele falar para o Passarinho Verde, né? Dá um alô lá para o Michel Alves, que eu vou indicar um garoto, uma jovem, uma promessa própria mesmo, é um garoto bom de bola que eu vi ele jogando, que é o tal de Foguinho, lá do Brusque. Fala para ele poder dar uma olhada nesse garoto aí, que esse garoto tem futuro, viu? Foguinho do Brusque. Lateral direito, alguém quer se pronunciar a respeito? Alguém viu jogar Foguinho? Eu vi um Foguinho aí na Série C, mas lateral esquerdo. Foguinho do Mirassol. Jogou uma barbaridade, né? Deu muito trabalho, mas esse Foguinho do Brusque é lateral direito, segundo o Carlinho Japonês. Bem, vamos aguardar mais um ouvinte no ar. Batista. Pois não, Tigrão? Eu vi sim. É um jogador interessante. Parece muito jovem, eu não tenho nesse momento aqui a ficha dele completa, mas é um jogador interessante. O Carlinhos tem razão. Jogador de velocidade, agressivo com a bola nos pés. Nas vezes em que eu vi, não é, né, que, peraí, apareceu aí o Ricardo Rocha, né, quando chegou no Guarani, era lateral direito. Depois ele virou zagueiro, até pela estatura, tal, pela categoria. Mas é um nome para ser olhado, hein? Tem 21 anos. É moleque, eu pela silhueta, tal, pela fisionomia, né? Eu imaginei que era bem jovem. Eu acho que dá para olhar com carinho, tá? Para não deixar o nosso ouvinte sem resposta e colocar aqui o que eu penso. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde a todos aí da rádio. Boa tarde, Júlio. Uma pergunta para o Marquinhos.
O Guarani não podia ver aquele Paulão, zagueiro que era do Cuiabá, não ia ser uma boa contratação para o Guarani? Paulão do Cuiabá. Citou você, Júlio Nascimento, quer responder, por favor. 35 anos, né, Batista? Um jogador experiente, eu acho que sim. Para nível Série B seria um bom nome, sim, sem dúvida. Mais um ouvinte no ar. Júlio, tudo bem? Aqui é Jonas Vilas Boas. Eu queria saber uma informação sobre o João Kleber, né? Que foi machucado na Ponte Preta. Ia ser uma grande revelação. Primeiro jogo ele entrou e se machucou. Acho que foi uns 2 ou 3 anos atrás. E só queria saber o paradeiro dele, viu? Obrigado. Tchau. Opa, valeu, obrigado pela mensagem. João Kleber está no Esporte Clube Corinthians Paulista, no time Sub-23. Na última temporada, foram 7 jogos, 1 gol pelo time de aspirantes do Corinthians. E será que ele sarou bem daquela contusão? Foram 2 contusões quando estava na Ponte, né? Teve um histórico, né, Batista? Apesar de algumas diferenças, lesões no joelho, lesões ligamentares, muito se lembrou o Ronaldo, né? O Ronaldo teve uma sequência muito próxima quando ele estava na Internazionale, de um período curto ter 2 lesões no joelho. Então o João Kleber, ele aos poucos tenta recomeçar no Corinthians e nesse segundo semestre ele foi mais aproveitado. Ele nem sequer no time Sub-23 é um titular absoluto justamente por ter essa questão física. Mas é muito novo ainda, né? De repente, com tempo, com paciência, ele vai conseguir retomar os passos da carreira, que era muito promissora quando ele surgiu na Ponte. E o José Roberto do Matão está dizendo aqui: boa noite, Batistão. Sou do bairro Matão, em Sumaré, e estou dando um passeio aqui na cidade de Mauriti, sul do Ceará. Tenho certeza que quem impediu a sua passagem na seleção brasileira foram Leandro, Carlos Alberto Torres e outros mais. Na época você era bom, mas tinha também essas feras aí. KKKKK. Abraços a todos da equipe. Assinado José Roberto do Matão. Bom, Tigrão, essa eu quero ver, hein? Essa eu quero ver. Cidade de Mauriti. Mauriti ou Mauriti, sul do Ceará. Conhece essa cidade? Onde fica? Dá pra gente aqui características. Você que tem aí o suprassumo da inteligência sobre as localidades brasileiras. Não conheço. Mauriti eu não conheço, não. Aliás, no Ceará eu conheço bem a capital, né? Fortaleza. Não conheço o interior do Ceará, não conheço o Agreste, não conheço. Deve ser um lugar lindíssimo, porque ele tá dando um passeio por lá, pô. Por que ele ia sair aqui de Sumaré, do bairro do Matão, e ir até Mauriti, no Ceará? Deve ter muita coisa bacana, mas eu não conheço, não. E não vou aqui, né, fazer como alguns ex-companheiros nossos, quando não sabiam, chutavam. Não, eu não sei. Não conheço essa cidade e teria o maior prazer em conhecê-la. Chutava antigamente, né? Hoje não precisa chutar mais. Hoje você tem o Google. É só não, mas você perguntou pro Tigrão ou pro Google? Se você quiser pelo Google, me dá 30 segundos, eu já te falo tudo. Mas você quis explorar a minha... Assim, eu não sou igual alguns e outros. O conhecimento que eu tenho, até porque por ter viajado bastante aí pelo Brasil todo, trabalhando, né? Mas realmente não conheço essa cidade. Agora, se for pro Google, é covardia, né? Aí todo mundo, né, vira gênio. Mas não recorri ao Google, não conheço a cidade. Depois vou até dar uma olhada. Sem chutar, mas até por curiosidade. E o ouvinte falou aí que quem te impediu de ser convocado para a seleção brasileira foi Leandro, Carlos Alberto Torres, né? Realmente, mas foi uma injustiça. Eu acho que você jogava mais do que eles. Inclusive, eu jamais teria levado o Nelinho no seu lugar. Porque o Nelinho não chutava nada e você tinha uma bomba. Olha, Mauriti é um município brasileiro do estado do Ceará. Sua população estimada em 2021, 48 mil pessoas. Distância da capital Fortaleza. Mauriti a Fortaleza.
eu ver aqui. Distância de Fortaleza, 4 horas e 25 minutos de carro. Via BR-116, rodovia Padre Cícero, 293 quilômetros. Mauriti, tá aí. Não tem nada que o Google não saiba. Mais um ouvinte no ar. E equipe, Carlos Batista e equipe da Band. Oi. Alguém de vocês tem alguma informação sobre o Alan Vitor? Voltou pro Santos, vai ficar, o Guarani tem interesse. E desse atual elenco que disputou a Série B aí, vocês poderiam fazer um balanço aí de quem deve ficar, na opinião de vocês, e quem deve sair? Que é o Nilson da Vila União, em Campinas. Bom, o Alan Vitor pertence ao Santos. Como o Guarani não renovou o contrato, ele voltou pro Santos. Não sei se vai ser utilizado, acho até que não, lá no Santos. Embora, pelos últimos tempos aí, eu vou te contar, hein? O Alan Vitor tinha condição de realmente jogar com a camisa do Peixe. Mas e aí, ô CH? O que você acha aí do Alan Vitor? O Guarani poderia ter renovado o contrato dele ou não? Poderia, né, Batista? Nós ficamos aqui pregando no deserto, eu, você, o Tigrão, o Gleger, durante praticamente toda a Série B, para o Daniel Paulista colocar como titular, e ele... Eu não sei, eu acho que o Daniel Paulista não morre de amores pelo jogador. Até teve uma entrevista coletiva que ele foi tão pressionado que ele teve que responder por que o Alan Vitor não jogava. E ele sugeriu, deu a entender, que o menino precisava se esforçar mais nos treinamentos. Então, eu ficaria com o atleta, mas não sei se o Guarani vai ficar, porque eu tenho a impressão que se encontrar um outro jogador no mercado, o Guarani vai dar preferência, porque o seu treinador não vê tantos predicados assim no Alan como a gente viu, ou como a gente vê. Bom, é o seguinte, a última por hora, daqui a pouco mais um giro aí com os repórteres. Batista pede lá no Palmeiras, departamento de futebol, deixa 7 garotos da base treinando com os titulares. Sendo assim, quando entram, não amarelam. Caso do Veron, Menino, Júlio, Lupe, fala isso lá na Ponte. Bom, ô Júlio, o que eu entendi aqui é para a Ponte pegar meninos da base e colocar para treinar com o profissional, é isso? Mas do Palmeiras? Falou meninos da base do Palmeiras. Acho que aí não faz muito sentido, né, Batista? Ele até citou Gabriel. Não. Ele tá usando o Palmeiras como exemplo. Ele está usando como exemplo. Pediu para que isso seja sugerido para que a Ponte repita esse procedimento com os seus meninos da base. Ou seja, imitando o Palmeiras. Ele está pedindo para você falar lá com o pessoal da Ponte para fazer isso. Tá, vou pegar o telefone aqui, você me dá licença que eu vou sugerir. Não precisa chutar o pau da barraca, tá vendo? Ou então aquele outro que falava assim, pô, ele chupou o pau da barraca, pô. Então é o seguinte... eu não tô, pô. Mas o procedimento é correto. Eu nem sei se os times já fazem o cara isso. revoltado desse jeito, pô. Mas a tendência é que a Ponte tenha um número recorde de jogadores da base em 2022, ó. Anderson, lateral direito, Jean Carlos, lateral esquerdo, DG e Thiago Lopes, zagueiros, o Leonaldi, que não veio exatamente da base da Ponte, mas outros jogadores da base como Igor Maduro podem receber mais oportunidades, João Veras no ataque. A tendência é um número recorde de jogadores que vieram da base da Ponte em 2022. E você se lembra, fizemos uma entrevista maravilhosa aqui com o Thiagão, né? O Thiago Lopes, e ele deu lá, não vou recordar agora, mas ele deu uns 3 nomes de jogadores bem recomendados por ele. Ah, mas quem é o Thiago Lopes para recomendar? Olha, ele jogou com os caras, pô. Se tem um cara que pode recomendar os jogadores da base, inclusive ele citou um zagueiro lá, que foi colega dele, eles eram os titulares lá na base do time da Ponte. Então o ouvinte está absolutamente correto, que é uma maneira do jogador não amarelar quando ele chega no profissional, é ter esse contato mais a miúde, de maneira permanente com os profissionais. Eu me lembro aqui numa época, o Guarani colocava os jogadores da base para trabalharem de gandula.
Hoje acho que nem pode mais isso daí, né? O negócio mudou muito. Mas por que colocava para trabalhar de gandula? Porque era uma maneira de estar ali próximo dos jogadores profissionais e jogando de gandula obrigava o jogador da base a observar aquilo que os profissionais estavam fazendo em campo. Então realmente é uma atitude inteligente, não sei de quem foi na época, e uma atitude burra quando abandonou essa ideia de colocar os meninos da base para fazer o trabalho de gandula. Volto a repetir, tá? Eu nem sei se é possível fazer isso hoje, porque a legislação vai mudando de uma certa forma. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar com 6 anos de idade. Era muito jovem. Hoje não é possível mais, né? Não pode trabalhar... vira um inferno terrível se alguma empresa contratar algum jovem para trabalhar, né? Algum menino. E era importante aquilo, essa lei inclusive é uma lei burra. Claro que o menino tem infância, tem que brincar e etc. Mas quantos meninos não aprenderam profissão, o serviço, o trabalho, tira da rua, evita ir para o caminho errado das drogas. Mas hoje em dia não se pode mais fazer esse tipo de coisa porque a lei não permite. E atenção, vai viajar nesse final de ano? Já preparou a sua viagem? Então, atenção, eu tenho uma dica importante para você. Deixar o seu carro nota 10 e não correr qualquer tipo de risco, principalmente com pneus, freios e amortecedores. Eu indico a Impacto Prime Campinas, uma loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. Acesse o site e confira todas as promoções. campinas.impactoprime.com.br. Pneu Aro 13 a partir de R$ 269,90. Pneu Aro 14 a partir de R$ 279,90. E pneu Aro 15 a partir de R$ 299,90. Atenção para o endereço Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio, 111, próximo ali da Igreja do Vila Nova, ali próximo, bem próximo da Lagoa do Taquaral. Fale com a Regina, ela que comanda a Impacto Prime Campinas e tem uma equipe especializada com ótimo atendimento e profissionalismo. E atenção, hein? Horário estendido durante todo o mês de dezembro, correria, né? Dezembro é uma correria insana, horário estendido para melhor atendê-lo das 7h30 da manhã até as 20 horas, das 7h30 da manhã até as 20 horas. E anote aí o WhatsApp, 97139-2204, 97139-2204. Pensou pneu, pensou impacto. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella, Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. É tempo de Natal no Supermercado Taquaral. Confira as ofertas e produtos especialmente preparados para suas festas. Ave Chester Perdigão, R$ 22,98 o quilo. Cerveja Itaipava 350ml, R$ 2,09. Lombo suíno resfriado, R$ 23,98 o quilo. Ofertas válidas até o dia 24 de dezembro. Compre também online. Visite a loja no site supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros
Ele é como uma madura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. Acesse nosso site e confira nossas promoções. campinas.impactoprime.com.br. Aro 13 a partir de R$ 269,90. Aro 14 a partir de R$ 279,90. Aro 15 a partir de R$ 299,90. Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio, 111, próximo à Lagoa do Taquaral. Pensou pneu, pensou impacto. Vem aí 2022, um ano de expectativas positivas para a retomada da economia. Bandeirantes, olhar de quem acredita. Juntos com a gente, nas mensagens de esperança e otimismo. Ivisum Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivisum.com. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra, o melhor pastel. Óticas Renove, ano novo pede óculos novo. Aproveite preços especiais de fim de ano. Lojas em Sumaré e Hortolândia, renovando a visão de uma cidade. Grupo Expert Consultoria, há 24 anos aproximando importantes empresas de excelentes profissionais. expertconsultoria.com.br. Laretuzeu, importadora de vinhos italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretuzeu.com.br. É hora de receber o ano novo com alegria e esperança no coração. Deixar o ruim no passado e abraçar o futuro com otimismo responsável. Vamos fazer dessa virada de ano um recomeço, abrindo espaços para chegar tudo que é bom, renovar os sentimentos positivos e renascer os velhos sonhos. Que sejam 365 dias de realizações e muita prosperidade. Feliz Ano Novo, com muita paz e alegria no coração. Mensagem da Rádio Bandeirantes e parceiros. Ivisum Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. A empresa conta com a colaboração de especialistas aduaneiros com mais de 35 anos de experiência. Com sede em Campinas, possui mais de 1.000 pontos de atendimento localizados em regiões estratégicas em todo o mundo. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse ivisum.com ou ligue 19 3728 8700. Grupo Expert Consultoria, uma das principais empresas de prestação de serviços em recursos humanos. Unidades de atendimento nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Estruturas e profissionais capacitados para atender você. Mão de obra temporária e terceiros alocados nos clientes parceiros. Empresa certificada ISO 9001. Ligue 19 3731 8400. expertconsultoria.com.br. Há 24 anos, aproximando importantes empresas de excelentes profissionais. Laretuzeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil, tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos: Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Úmbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretuzeu.com.br. Ano novo pede óculos novos. Em dezembro, as Óticas Renove têm especiais de fim de ano que cabem no seu bolso. Aproveite! Profissionais treinados para garantir o melhor atendimento e a sua total satisfação. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Lojas em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja na Avenida Francisco de Assis 317 em Hortolândia. Óticas Renove. Porque
cuidar da visão é fundamental. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Carlos Batista. Bem, são 19 horas e 18 minutos em Campinas. Temos mais alguns áudios aí, ô Alexandre, é isso? Áudio no Fala Galera. Vamos continuar com mais alguns aí, se você tiver. Boa tarde, pessoal da Band. Aqui é o Hélio de Hortolândia. O Júlio Nascimento disse agora há pouco aí que o Guarani não deve se preocupar com a opinião pública ou a opinião da imprensa. Como não, poxa, o Guarani é um time de massa, um time do público. Ele tem que se preocupar. E ele não se preocupa só com a opinião pública. Ele se preocupa em não divulgar para a imprensa não formar opinião. Porque quem entende um pouquinho mais ou menos de bola, vai na opinião dos donos do microfone. E às vezes não é isso que ele pensa, a pessoa lá pensa. Ela só foi no embalo do microfone. É isso que o Guarani tenta evitar. Porque quem conhece futebol, o repórter, o comentarista falando ou não falando, ele tem a opinião dele formada. Mas quem não tem, vai formar a opinião. É isso que o Guarani evita, que o nosso amigo ouvinte quis dizer agora há pouco aí. Obrigado, boa noite. Gosto muito do Júlio Nascimento, viu? Não estou falando porque não gosto de Júlio, nada, não. Gosto muito dele. Um abraço. Um abraço, muito obrigado. É isso aí, né? O microfone democrático e está aberto para todo tipo de manifestação. Quero mandar um abraço aqui para o Marcos Ortiz, sempre na escuta e sempre nos auxiliando. Falei aqui sobre a questão dos gandulas no Guarani. Ele está dizendo, olha, Batistão, acredite se quiser, hoje os gandulas são obrigatoriamente federados. E só quem é federado pode ser gandula num jogo. Chato demais, os meninos da base brigavam para gandular nos jogos. Os clubes têm os seus gandulas, cada clube é responsável pelo registro deles na Federação Paulista de Futebol. Uma droga, os caras vão para a súmula e tudo. Então veja como são as coisas, né? Abriu aí um nicho de profissão. Então, gandula passou a ser profissão. Antes não existia. Aquilo era um atrativo para a base, para os meninos da base. Tanto é que o Ortiz está dizendo aqui que os meninos brigavam para gandular nos jogos. E aquilo ia dando consistência emocional nesse contato com os jogadores profissionais. Mas, infelizmente, em todo lugar, em qualquer situação, sempre tem o tal do incompetente motivado. Quando o negócio está dando certo, ele sempre aparece. Quando o negócio está funcionando, quando está dando certo, sempre esse cidadão, ele aparece. Tá dando muito certo, nós temos que arrumar um jeito de atrapalhar esse negócio. Está indo muito certo, e aí ele dá uma ideia desgraçada de ruim, coloca em ação, às vezes nem ele próprio, mas ele enche tanto o saco de quem manda, que acaba mudando o negócio que realmente é extraordinário e estava dando certo. Aquilo incomoda, quando o negócio dá certo, incomoda, e aí ele quer fazer diferente e quase sempre muda para pior. Mais um ouvinte. Tista, boa noite, Cavalcante. Fala, Cavalcante. Uma pergunta. Se o Amoroso aparecesse no Brinco de Ouro com 500 milhões,
para comprar o Guarani. O pessoal lá, a diretoria venderia? Sócios venderiam? Um abraço, Cavalcante, mais uma vez. Um abraço, Cavalcante, muito obrigado. Eu acho que não venderia, né? Há inclusive um movimento por causa desse negócio do Ronaldo. Veja só, o caso do Ronaldo, o Cruzeiro não tinha salvação. O barco do Cruzeiro estava todo esburacado, entrando água para tudo quanto é lado, uma dívida impagável, R$1 bilhão, não tinha dinheiro para montar o time, não podia inscrever nenhum jogador e só tinha um caminho, só uma solução: vender o Cruzeiro. Ronaldo Fenômeno, acabou dando certo com ele ou com um grupo de empresários que ele representa. Ele jogou no Cruzeiro, começou a sua carreira no Cruzeiro, até ele tinha sido levado pelo Furacão da Copa, o Jairzinho. Ele jogava num time chamado Valqueires, lá do Rio de Janeiro. Futebol de salão, o Furacão levou ele para o São Cristóvão. São Cristóvão era o time lá que o Jairzinho Furacão dava consultoria ou tinha lá uma parceria, alguma coisa assim. E aí ofereceu, tinha 15 anos, ofereceu para o São Paulo por $15 mil. O São Paulo não quis pagar $15 mil por um menino de 15 anos. Aí passou um tempo, acho que 4 ou 5 meses, e o Furacão levou o menino, 15 anos e 5 meses, para o Cruzeiro, que já pagou $150 mil. Não vendeu por 15, vendeu por 150. Então deu certo de ser um jogador, né, que tem investimentos, está à frente de muitos investimentos e resolveu comprar o Cruzeiro. Mas eu gostaria de ouvir os companheiros. Começo com você, CH Amoroso. Se tivesse aí uma grana, um dinheiro e resolvesse fazer igual o Fenômeno, você acha que o Guarani venderia? A pergunta, ela não é tão simples assim. Mas eu tenho a impressão que Ponte e Guarani não venderiam seus clubes. É uma impressão que eu tenho. Da maneira que a torcida ela encara as coisas, que o conselho deliberativo de cada clube, cada um tem um comportamento, mas o comportamento de paixão, de empoderamento dos dois times, daquela coisa, o clube é meu, e colocam sempre a paixão na frente, eu tenho a impressão que não. Não dá para ter certeza, mas é assim um palpite pelo que eu vejo do dia a dia, pelo comportamento dos dirigentes, dos sócios e também da torcida. Eu acho que não. E para você, Tigrão, qual a sua opinião sobre o assunto? Não, primeiro precisaria migrar para a SAF, né? Sociedade Anônima do Futebol. O Cruzeiro já tinha feito essa migração. E aí o negócio é juridicamente viável. Se isso não acontecer, não tem como. Quem é que vai assinar a venda? Quem é que é o sócio majoritário? Já é uma sociedade anônima? Já existe um contrato firmado e registrado? Então, enquanto é clube associativo, não dá para falar nada de venda, não. Ou então vai ser algo irregular. Então, nós estamos raciocinando em cima de algo juridicamente incorreto e inviável. Olha aqui, Batista, você está batendo no peito que o Guarani não atrasa salário, não esqueça que o dinheiro do brinco vai acabar. Boa tarde, bom trabalho, João do São Fernando. Ô João do São Fernando, um abraço para você, muito obrigado a todos aí do São Fernando. Eu não estou batendo no peito coisa nenhuma, eu estou apenas e tão somente verbalizando algo que aconteceu, falando que na temporada 2020 e 2021 o Guarani não atrasou o salário. Isso é uma constatação, não estou descobrindo a pólvora, não estou anunciando aqui algo extraordinário, nada disso, apenas uma constatação, estou verbalizando aquilo que aconteceu, que vai acabar, né, 350 mil mensais, vai acabar. 10 anos é o período que o comendador vai colocar o dinheiro lá. Acho que já se passaram, acho que uns 4 ou 5 ou não.
Não tem a data exata aqui, mas acho que já foram 5 anos. Mais 5 anos, claro que vai acabar, e aí o Guarani vai ter que arrumar uma maneira, um jeito de garantir a sua subsistência. Agora, 19h27, os destaques finais. Agora na Rádio Bandeirantes, os destaques finais. Destaque final do Guarani, Marcos Luiz, o Cobrão, diz aí Marquinhos. Bom, Batista, o Guarani continua se movimentando, não tem nenhuma definição em relação à situação do Regis e o Andrigo muito próximo da renovação de contrato com a equipe do Guarani. Só para não ficar sem resposta, Batista, aliás, estou trazendo aqui um abraço, né, do Eduardo Afonso, nosso companheiro da ESPN, especialista em São Paulo, foi perguntar aí pro Eduardo Afonso e ele disse o seguinte, que o auxiliar do Vadão era o Ivo Sec, naquela oportunidade que o Vadão era treinador do São Paulo. Batistão. Destaque final da Ponte Preta, Júlio Nascimento. Preta que anunciou hoje Norberto, segundo reforço para a temporada 2022 e expectativa de novos nomes nos próximos dias e antes do Natal. A Macaca segue avaliando nomes no mercado, como o lateral Guilherme Santos, que estava na equipe do Juventude. Legal, bom, tá aí, né, a resposta. Não se sabia quem era o auxiliar no São Paulo, quando o Luiz Fabiano foi repatriado pelo Vadão. Ivo Sec, então, Ivo Sec era o auxiliar. Destaque final, diz aí CH, o seu destaque final aqui na Bandeirantes em AM 1170 para Campinas, AM 1270 para Ribeirão Preto e em FM 85.7. O curso da CBF teve 7 positivos para o Covid. Foi internado o Fernando Diniz, mas já teve alta. O curso que retorna no dia 3 de janeiro teve um pequeno surto, mas graças a Deus os técnicos que lá estiveram, tá todo mundo com alta em casa e saudável. Boa noite, Batista. Boa noite, o seu destaque final diz aí, Tigrão. Para mandar um grande abraço a todos que participaram aí, foi um prazer muito grande mais uma vez ter integrado essa equipe tão respeitada, graças a Deus, no rádio esportivo do interior do Brasil e em todo o planeta, hoje com a internet. Se Deus quiser, amanhã estaremos de volta aqui na melhor parte do Bandeirantes Esportiva, que é no bate-papo com os nossos ouvintes. Boa noite, até lá. Boa noite, até lá. O Wagner Ferreira mandou aqui uma foto, um vídeo, um rádio maravilhoso, mandou aqui um rádio da Mundial. Ele estava ouviu a história lá do boi, do cavalo aqui. Valeu, Wagner Ferreira, ele que é presidente da SEC, da Associação dos Cronistas Esportivos de Campinas. Final de programa, valeu, gente, grande abraço, tchau! Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170, em FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270, Rádio Bandeirantes.